Fala galera, Brandon aqui novamente. O vídeo de agora vai ser sobre um personagem que muitos devem conhecer, mas não vai ser um vídeo de uma história que eu vou contar como eu fiz, ou criticando. O vídeo de agora vai ser sobre o símbolo que este personagem tem. Mas que símbolo é esse, Brandon? O símbolo de mesmo quando a vida te derrubar tantas e tantas e tantas vezes, você pode se levantar. E você já sabe de quem estou falando, né? Ele, galera, Peter Parker, o Homem-Aranha. Para muitos ele é só um garoto que foi picado por uma aranha, ganhou uns poderes e saiu pela cidade, se balançando, salvando pessoas, derrotando vilões, prendendo bandidos, etc, etc. Mas o que vocês não sabem é a história por trás desse personagem, desse incrível personagem que muitos se inspiram. Vamos começar. Peter Parker era um garoto normal, como nós, como eu. Tinha uma casa, estudava, queria ser alguém na vida, tudo. Ele conseguiu isso. Ele conseguiu fazer tudo o que ele queria. Mas com isso veio um preço. O preço de ser o Homem-Aranha. E esse preço tirou muitas coisas da vida dele. Muitas coisas. Ele não pode voltar atrás. Ele não vai poder refazer aquilo que ele já fez. Quem conhece o Homem-Aranha deve saber do que eu estou falando. Suas histórias em quadrinhos. Os filmes não mostram muito, mas as suas histórias em quadrinhos é o que mais mostra a perda das pessoas, dos entes queridos do Peter Parker, Homem-Aranha. As pessoas com quem ele se aproxima sempre acabam morrendo de algum jeito ou de outro. Parece que é uma maldição do Homem-Aranha. Porque quando ele era o Peter Parker, ele não tinha nada. Mas ele se tornou o Homem-Aranha. Parece que uma maldição, quando ele se tornou o Homem-Aranha, foi uma maldição de perder. Tipo, não importa, eu posso salvar 1000 pessoas. Todo dia eu posso salvar 1000 pessoas. Mas as pessoas mais próximas a mim, os meus entes queridos mais próximos a mim, será que eu posso salvá-los? Os quadrinhos, animações, a gente já viu isso, inclusive até nos filmes live action. Os entes queridos do Peter Parker morrendo. Porque o principal motivo de toda essa perda que o Peter Parker / Homem-Aranha teve é o que? As pessoas com quem ele se importa descobrirem que ele é o Homem-Aranha. A maioria das HQs é isso. A Gwen Stacy, Mary Jane Watson, Harry Osborn, Norman Osborn, Dr. Octavius, Electro, Rhino e diversos vilões. Vocês sempre sabem, o Homem-Aranha é que nem o Batman. Ah, mas ele não perdeu seus pais. Não perdeu, mas o Homem-Aranha vai lá, ele combate seus vilões, prende eles na cadeia. Um dia, 2 dias, 1 ano depois eles estão soltos, fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo 1 ano atrás, 1 dia atrás. Querendo acabar com o Homem-Aranha, querendo fazer ele sofrer. Galera, não sei se vocês estão me entendendo, mas o que isso tem a ver com a vida te derrubar e tu conseguir se levantar?
tudo. O Homem-Aranha pode ser um personagem de quadrinhos, filmes, séries, animações. Mas se tu perguntar para qualquer um hoje em dia que é fã, que conhece o Homem-Aranha, um pouco se inspirou nele. Porque mesmo ele tendo uma casa, não tendo muito dinheiro, porque quem conhece o Homem-Aranha é um pouco pobre, morando com a sua tia, estuda ou trabalha e ainda é o Homem-Aranha de dia. Às vezes ele não tem tempo para ficar com a namorada, às vezes ele tem que faltar trabalho para salvar uma pessoa lá do outro lado da cidade que está em perigo, e ele é o único que pode salvar. Entenderam, galera? De todas as perdas, o Peter Parker já teve muitas perdas repetidamente. Em vários HQs que eles mataram tal personagem, aí fizeram um novo reboot na HQ, mas mataram o outro. A Gwen. Vocês conhecem, agora vou dar um exemplo. Um exemplo não. Vocês conhecem o espetacular Homem-Aranha, né? do ator do Andrew Garfield, que é muito o mais injustiçado de todos os tempos. Tem o espetacular Homem-Aranha 1 e o espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro. E no 2, alerta de spoiler agora, mas todo mundo acho que já deve ter olhado. A Gwen Stacy, ela morre, Peter Parker não consegue salvar ela, e ela morre fraturando a coluna, e o Peter, ele se desmorona. Ele afunda lá no fundo do poço. Ele afunda bem lá embaixo. No filme se mostra a dor que o Peter teve em perder, porque ele não consegue ver mais sentido na vida sem a Gwen. Ele não consegue mais, por exemplo, viver sem aquela pessoa, porque a Gwen era tudo para ele. E no espetacular Homem-Aranha 1, ele tinha uma promessa que ele fez pro pai da Gwen, que o pai da Gwen falou: Peter, não envolva a Gwen nisso. E o Peter não escutou e a consequência veio. E esse preço dessa consequência foi alto, muito alto. Daí no filme se mostra 6 meses depois, um garotinho vestido de Homem-Aranha, que o Homem-Aranha muito tempo, alguns meses atrás tinha salvado o garoto. E o Rhino, um cara com uma armadura gigante de metal, ferro, querendo destruir a polícia, matar os policiais. E esse garotinho que estava com a sua mãe estava vestido como um Homem-Aranha, tipo um cosplay de Homem-Aranha. Um garoto de 11, 10 anos, acho, se eu não me engano. Ele para na frente assim. Daí o vilão fala: olha só, o Homem-Aranha voltou. E esse cara ia matar esse garoto. Até que uma pessoa começa a olhar para cima, 2, 3, a população inteira que estava naquele certo local começou a olhar para cima e vê um barulho de teia. Bem que um balançamento de teia. E quando o vilão estava caminhando para enfrentar esse garoto, matar o garoto, para ser mais específico, o vilão para. E ele olha quando vê o Homem-Aranha está atrás do garoto. O Homem-Aranha cumprimenta o garoto, honra o garoto por ter defendido a honra do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, Peter Parker, consegue derrotar, mas não é nos mostrado, mas dá pra ver que ele foi derrotado nesse título. Mas tá, isso porque, como eu falei, 6 meses se passaram. 6 meses o crime naquela cidade estava muito
ruim. Tinha aumentado 10 vezes a mais sem o Homem-Aranha. 6 meses, galera. Sabe o que é 6 meses sem ninguém para salvar a cidade, bandido, assassino, alguma coisa? Pois é. E o Peter, então, eles pegam aquele gravador de voz, coloca em cima da mesa, ele grava. Ele começa a escutar a voz da Gwen. Que a Gwen, ela gravou um áudio seu na formatura que eles tiveram, que o Peter se formou e a Gwen começou a falar que mesmo as pessoas indo embora, as pessoas que a gente perde, a gente tem que continuar seguindo a vida. Porque essas pessoas continuam com nós ainda, mas aqui, ó. E o Peter, ele ouvindo isso, ele se motiva. Não, eu tenho que... Porque até uma cena muito... Ela significa, sabe? Porque a gente viu que depois de tudo que ele perdeu, ele viu o pai da Gwen morrer, ele viu seu tio morrer, ele viu sua amada, a guria, a mulher que ele podia ter um futuro pela frente, poderia ter filhos talvez, um casamento, uma casa própria. Não. Então ele abre a porta do seu armário, enquanto a mensagem da Gwen continua tocando, e a máscara do Homem-Aranha estava lá. E ele olha para ela, ele pega, ele abre um sorriso. Aí é nos mostrado essa cena. Mas tá, o que isso tem a ver com tudo a vida de derrubar? Se não acabar de ver, hein, galera? Olha por tudo que ele perdeu. Ele perdeu seu tio por erro, inclusive dele. Ele perdeu o pai da Gwen. Viu o pai da Gwen morrer no Espetacular Homem-Aranha 1. E viu sua amada, que poderia ter um futuro, morrer também. Por consequências também dela saber que ele é o Homem-Aranha. E ele envolver ela nessa história toda. A vida derrubou ele lá embaixo. Lá embaixo. Mas mesmo assim ele conseguiu forças. Ele conseguiu uma motivação, ele conseguiu algo, porque ele sabia que as pessoas daquela cidade precisavam de um herói. Elas precisavam de alguém. E o único herói que aquela cidade tinha era o Homem-Aranha. Então ele se levantou lá em cima. Mas aí tem um novo filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que inclusive foi um dos melhores da Marvel, que traz o retorno do Tobey Maguire, lá do Homem-Aranha, da trilogia do Homem-Aranha 1, 2 e 3 do Sam Raimi, lá de 2000. E inclusive traz esse ator do Andrew Garfield de volta. E tem um certo momento no filme que ele fala pro Homem-Aranha mais novo, que é o do Tom Holland, que é o Homem-Aranha que tem menos experiência que o Homem-Aranha do Tom Holland. Ele perdeu a sua tia por erro também dele, sabe? Por uma consequência dele. O Homem-Aranha, de que eu estava falando agora, do Andrew Garfield, fala que eu sei como é que é perder alguém, porque eu perdi a Gwen, que eu não consegui salvar, e eu vivo com essa culpa todos os dias. E nesse tempo eu consegui me levantar, eu me ergui novamente, mas isso eu fiquei mais ruim, mais amargo de falar. Inclusive no filme desse novo Homem-Aranha dá pra ver que ele fala com o outro Homem-Aranha, que é do Tobey Maguire, fala que inclusive o Homem-Aranha do Tobey Maguire fala se ele tinha alguém na vida dele. E que o outro Homem-Aranha, que é do Andrew Garfield, fala: não, eu não tenho tempo pra vida de Peter Parker, sabe? O que isso quer dizer? Que depois da morte da Gwen Stacy, o Peter Parker foi mais o Homem-Aranha do que o Peter Parker, do que aquele adolescente, trabalha, estuda, sabe? Ele foi mais o herói do que o mocinho. Vocês me entenderam, galera? O Homem-Aranha é a prova viva de quanto mais a vida te derrubar, mais tu pode estar lá no fundo do poço, lá embaixo.
lá embaixo. Mas aí você vai se... Lá embaixo você vai se lembrar por quem você está lutando. Por quem, por algo, pelo seu futuro, pela sua vida, por alguém que você ama, por alguém que você quer ver feliz. Então do poço para cima. Ó. E o Spider-Man, Peter Parker, é a prova viva. As HQs dizem muito isso. Quantas pessoas o Peter perdeu já na vida dele em histórias em quadrinhos, e quantas vezes ele nunca desistiu de ser o Homem-Aranha. Ele teve momentos ruins, maus, mas teve. Então, galera, espero que tenha fazido sentido para vocês a simbolização do Homem-Aranha, porque e a moral de toda essa história é: quanto mais a vida te derruba, mais e mais e mais e mais, lembre-se do Homem-Aranha, Peter Parker. Ele pode ser só um cara que foi criado, mas o Stan Lee deu uma entrevista muitos anos atrás e eu vi, e ele falou: eu vou criar um cara que vai ser picado por uma aranha, mas esse cara vai ter problemas pessoais, vai ter pouco dinheiro, vai ter uma família feliz, vai ter que ter um trabalho, vai ter que ser uma pessoa normal, um adolescente normal com problemas pessoais, como todo mundo tem nessa vida. Então quanto mais a vida te tentar te derrubar, lembre-se do Homem-Aranha, o cara que mais suportou dores, cicatrizes, perdas, derrotas e derrotas e derrotas, sempre continua lutando, sempre continua salvando as pessoas de Nova York, porque ele é o único que pode salvá-las. E ele é o símbolo que as pessoas elas podem se tornar algo melhor, mesmo se os entes, se as pessoas importantes forem. Porque as pessoas importantes, quando forem, vão ficar aqui, ó. Agradeço pelo vídeo, espero que vocês tenham gostado.